Momento Medicina visita hoje a Clínica Infantil Indianópolis e ao meu lado, Dr. Rubens Tadeu Bonomo, ele que é pediatra e especialista em doenças crônicas na infância. Tudo bem, doutor? Tudo. Agora tá bem com você, já que tá tudo Um bem. grande prazer, doutor, tê-lo Prazer é conosco nosso, prazer é novamente. nosso, prazer é nosso. Um, Recíproco. um grande especialista. Obrigada, viu, doutor? Obrigado pelo grande. Obrigada, viu? Doutor, e hoje vamos falar sobre alergias sazonais. Doutor Rubens, em um de seus artigos com relação à sazonalidade, a menção de as alergias não darem trégua, mas nem no verão não existem exceções às regras? Um som bem os ouvidos, né? Sim. Porque a alergia para muitas pessoas, principalmente com antecedentes de alergia, elas não dão uma trégua. Sim. Uma vez que as doenças, elas cursam independente da estação, Uhum. né? Atualmente, agora, do outono até o inverno, Sim. que nós estamos. Uma temporada de 5, 6 meses. E que nos países tropicais, a exemplo do Brasil, varia de região para região, mas geralmente se estende de abril, final de abril, início de maio, até final de setembro, uma temporada de 6 meses, meio ano. A circulação dos vírus é mais intensa. Se a circulação dos vírus é mais intensa, também as níveis dos resfriados são mais intensos. Particularmente, as crises de asma, bronquite, bronquiolite, doenças que cursam com tosse, chiado no peito e falta de ar. Sintomas em comum, não é? E lá vai para o socorro. Sim. Né? Então, outono e vem. Final do inverno, final de setembro, início da primavera. Final de setembro, início de outubro. Daí, quem escancara as cotas das alergias são os pólenes. Tá? Mais especificamente para as rinites e para as rinoconjuntivites. E daí, tanto é que as rinites antigamente eram referenciadas como telemose. Então, ela abre as portas para as rinites, rinoconjuntivites, com incômodo para o prurido nasal, rinite, nasal, palpebral, rinoconjuntivite. E outros sintomas, né? Acesso de espirro, nariz, olhos lacrimejantes, nariz sempre escorrendo ou tampado, o que é pior, né? Porque o nariz tampado, ele induz a respiração oral, a dormir roncando, dormir babando no travesseiro e, frequentemente, dormir apertando e rasgando os dentes, que é o bruxismo. Bruxismo. Né? Enfim, é um sono agitado, uma noite mal dormida, além de ter uma voz nasalada, faz uma feia, né? Uhum. E o que preocupa mais? Um halitose. Hálito forte, desagradável, principalmente ao acordar. Né? E dar escovação sem surtir efeito. Né? É comum criança ver aqui, e adultos também. Pô, vi escovar os dentes e não melhora um hálito. Não é problema dos dentes. Né? Isso sem considerar as prováveis deformidades na arcada dentária, a necessidade de aparelhos ortodônticos corrigidos e as visitas periódicas ao dentista para adultos. Né? Então, isso é a primavera. Bom, então, finalmente, o verão, né, vem uma sensação de alívio. Mas, na realidade, o calor do verão e a sudorese, elas predispõem à dermatite atópica, eczemas e companhia. Não é? E lá vem antialérgicos, antistamínicos e cremes hidratantes a tonel. Então, não tem muita calmia as mudanças de estações. E tem um agravante, que as alergias, geralmente, elas se manifestam associadas. Então, existem pacientes que vivem se coçando no verão, por causa da dermatite atópica e das picadas dos insetos, né? Com o nariz escorrendo, coceira do nariz, por causa das rinites da primavera, e com tosse, chiado e falta de ar no inverno, que é a tríade clássica dos sintomas da asma, rinite. Então, não tem problema. E considerando isso ainda o Brasil tropical, que não é como prever a meteorologia, haja visto que as condições climáticas elas oscilam, não? Com altas e baixas temperaturas de um dia para outro dia, e mesmo no mesmo dia, inclusive com chuva seguida de sol, e sol seguido de chuva, já é hábito, né? O conviver
com a instabilidade climática. Climático, né? É uma bagunça, né, doutor? Então, as mudanças bruscas de temperatura, Uhum. né? E com conselho, né? Ou, se sair, leva agasalho que pode esfriar. É. Ou, leva um guarda-chuva que pode chover. E a pessoa acorda bem de manhã e à tarde ela já está. Exatamente. Então, se existe alguma alergia que não esteja relacionada com a sazonalidade, é alimentar. E com ressalvas a medicamentosa e a dermatite de contato. Uhum. Os senões, as ressalvas são devidas ao fato de que, se no inverno há uma maior circulação de vírus, as infecções são mais frequentes. Sim. Se as infecções são mais frequentes, os antibióticos, os anti-inflamatórios prescritos com mais frequência. E eles são protagonistas das reações medicamentosas. Então, a alergia medicamentosa também tende a ser mais frequente no inverno. E no verão, o calor, a sudorese, a coceira na pele junto aos padulares, os antibióticos, pode agravar ou tornar de uma dictatórica mais frequentes. Então, as alergias, elas têm uma apresentação clínica variável e intensidade variável. Uhum. Então, as manifestações mais graves, elas surgem praticamente de imediato, ou transcorridas poucas horas, 3 até 6 horas após o consumo do alimento, ou a administração do medicamento, ou após a picada, a ferroada, a benefúmica. Uhum. Então, essas reações são de fácil identificação e não adotar as medidas preventivas. Sim. Né? Isso elas são mais graves. E elas, geralmente, elas surgem com implicações respiratórias. Mas nada muito significativo. Então, nesse cenário, então, sempre esse exemplo, no que diz respeito à alergia alimentar, há graves, existem crianças que chocam com a simples inalação com a púrpura de ferida. Meu Deus. Outras que desenvolvem inchaço dos olhos, palpebral, lábio e língua, que é um exoedema, com simples contato de um objeto, um garfo, uma faca, que foi utilizado no preparo do movimento e com o popular. Isso chama-se angioedema e reação cruzada. Isso é reação grave. Então, você identifica e toma os devidos cuidados. No que concerne a medicação, existem pacientes, não é só crianças, eu falo de criança porque o nosso meio aqui pediatria e geriatria, mas adultos desenvolvem edema de glote. Glote é a abertura aqui, entre as cordas vocais no terço superior da laringe, né? Tendo pode ter soluço, sufocação, com a administração de certos medicamentos. Medicamentos esses que geralmente são os derivados da penicilina, são chamados penicilina, da penicilina natural. Ainda não perderam, né, o trono, a majestade, em serem os principais causadores do choque anafilático. Uhum. Né, em que o dolorito bezetacil terminou absoluto, né? Hoje está apagado. Então, essa reação grave. Agora, a reação grave se manifesta de imediato? Nem sempre. Tem reações graves e se manifestam numa fase mais tardia. Geralmente, até 7, 10 dias. Os grandes equilibrados também são os antibióticos, mas nesses casos, os principais são derivados dos benzodiazepínicos. São medicamentos utilizados em problemas de neuropatias. Uhum. Né? Aí pode ser um quadro de urticária e, nos casos mais graves, seriamente raros, tá? Um quadro de eritema disseminado, várias manchas do corpo, todo o corpo, toda a mucosa, com um terço do comprometimento sistêmico, com vários graus de intensidade. A variante mais grave é a síndrome de Stevens-Jones, que fornece ao doente um aspecto de grande queimado. Então, a sazonalidade não tem muito a ver. Perfeito. Doutora, a tosse, o chiado no peito, desconforto respiratório correspondem à triade clássica dos sintomas da asma, bronquite e dos bronquiolites? Olha, é uma coisa interessante, porque com relativa frequência a mãe vai em serviço de socorro para os meus sintomas. O filho está com tosse, chiado e desconforto respiratório. Medir a saturação baixa. Deram os mesmos medicamentos, mas em situações diferentes, de transferência. Uma hora era bronquite, outra era bronquiolite, outra era asma, outra era bronquispasmo.
Então, em termos práticos, esses sintomas são comuns. Quando são causados por infecção viral ou bacteriana, o diagnóstico é bronquite. Nos primeiros exames, bronquite. Quando a causa é alergia aos inalantes, que inala poeira, água, chumos, gramíneas, dermofagopteronismo, farinine, bula tropicalis, o diagnóstico é asma. Então, qual a diferença? Os pacientes que não têm alergia, eles vão ter tosse, chiado, falta de ar, por ocasião de qualquer processo infeccioso, viral ou bacteriano. Como os processos infecciosos tendem a diminuir por obesidade, é comum a pessoa chegar e falar: olha, tive bronquite quando criança. Porque não tem mais infecção. Ao passo que pacientes que têm alergia, eles podem ter tosse, chiado, falta de ar, por ocasião de qualquer processo infeccioso, que tende a diminuir com a obesidade, mas também por causa da sazonalidade. Mudanças de temperatura, cheiro forte, isso e também com o esforço físico. Isso é a asma. Né? E quando o pessoal quer se esquivar com o nome de bronquite ou bronquiolite ou asma, que não soa bem os ouvidos, Sim. ele fala broncoespasmo. Broncoespasmo é um termo simpático, né? Soberbo. Mas ele agrupa tantos casos de bronquite e de asma. Né? Só simpático, como os casos de bronquiolite de repetição, durante os primeiros 2 anos, o pessoal fala de bichador. De bichador, o broncoespasmo é um termo tão simpático, mas reflete os casos em que as recorrências são dadas praticamente como certas propriedades. Então, o tratamento é o mesmo. O que acontece entre as doenças alérgicas, a asma, se não for a principal, é a que mais motiva as idas a nervosos e que desperta maior preocupação por causa dos riscos iminentes de internação. E como hoje, atualmente, existe uma forte tendência em indicar a UTI, né? Sempre que houver uma morosidade inestabilizada para o clínico, praticamente inestabilizada na concentração de oxigênio, saturação baixa, interna para frente. Isso fica um clima tenso, aflitivo, no sentido de resolver rapidamente o problema, o que é normal, se tem problema, é resolver rápido. Sim. E evitar crises. Existem 2 tipos de tratamento. O tratamento para apagar o fogo, que é o de alívio de sintomas, para evitar recorrências, que é o tratamento preventivo. É feito com um corticoide, com um bronquilatador, dilatar os bronquios, com inibidor da constrição, caso é perfeito, e com fluidificante bucolítico. Isso é tratamento protocolar. Esse é o tratamento de alívio. Então, é melhor prever ou prover? É melhor prevenir ou remediar? É melhor prevenir. Claro. Eu queria saber agora, doutora, como reconhecer as reações de maior gravidade e quais as dificuldades terapêuticas? Se você tem um choque anafilático, é complicado. Você tem que consultar o médico que está apto para isso. Se você tem um espasmo de glote, dependendo da severidade, você precisa ser entubado. As complicações, por exemplo, da picada de inseto, só para você entender. Existe a celulite facial e a pele orbitária. Qual o problema disso? A probabilidade de correr uma bacteremia da bactéria para o sangue e para o sistema nervoso, fazer meningite, é significativo. Ou para dentro da órbita, da exofitomia bructose. Então, são casos gravíssimos, né? A síndrome de Steven Johnson é gravíssimo, precisa internar. Então, grave não tem papo, tem que internar. Sim. Tá? Perfeito, doutor. Doutor, quais as reações alérgicas mais frequentes e suas principais complicações? É asma. Asma. É o que eu falei. A asma é a que mais motiva a ir para o socorro, né? E a que mais preocupa por causa dos riscos, né, de interação e a tendência no UTI. Então, e também as dificuldades no tratamento. Porque muitas vezes você trata com a medicação correta e o paciente apresenta reação. E da mãe fala: o seu medicamento piorou. Mas é parte do medicamento. É o risco que se corre. Então, sem dúvidas, é a prevenção que você tem que fazer. A prevenção você precisa de exames para detectar o agente alergênico. Sim. Quando você detecta o agente alergênico, você dá uma vacina. Então, dependendo do agente alergênico, você dá uma vacina específica ou um mix. E a alergia, o índice de possibilidade de detecção oscila em 75%. Então, 25% é não detectável.
quando você detecta a alergia classificada em baixa, moderada e leve. Então, quando você detecta, você dá uma vacina do que é alérgico, e de acordo com a classificação da alergia, você tem uma previsão da duração do tratamento. Alergia leve, a previsão é 1 ano. Moderada 2 anos, alta 3 anos. Então, tem uma subgradação também de muito alta, que muitos laboratórios não consideram, porque também é de 3 anos. Sim. Só que é importante porque quando você detecta a alergia e tem a vacina, você tem uma previsão da duração do tratamento e, paralelamente, quando é que a vacina começa a fazer efeito. Uhum. Alergia baixa, a previsão é 1 ano. A vacina só faz efeito após 3 meses. Moderada 2 anos, a vacina só faz efeito após 6 meses, ou dobro. Alta, 3 anos, a vacina faz efeito após 1 ano. E muito alto também 3 anos, só que a vacina só faz efeito após 15, 18 meses. Ou do que? Mas 3 anos de tratamento, a um é de 1 ano. Mas é confortável 3 anos. Se você tem diabetes, você vai tomar remédios por quanto tempo? Nossa. Se você tem problema de tireoide, você vai tomar hormônio por quanto tempo? Se você tem uma trombose enorme, acidente reumatoide, lúpus, miosite, você vai tomar várias da vida. Alergia, no máximo de 3 anos, você fica assintomático. Uhum. Alergia não tem cura. Fica assintomático. Mesmo a alergia lupídica, todo mundo fala, ó, o corpo se adapta, você sempre não tem sintoma. Então, é confortável isso. Agora, enquanto a vacina não faz efeito, você conta com a medicação adjuvante auxiliar, tanto para as infecções por vias aéreas superiores e inferiores. Agora, para você dar a medicação certa, envolve uma abordagem diagnóstica um pouco complexa, é multidisciplinar, muito profissional. Envolve conhecimentos em nutrologia, por causa da alergia alimentar, e gastroenterologia, também por causa da anemia, e do refluxo, e às vezes faz do processo. Sim. Alergia, alergista. Imunoterapia, o imunologista, claro, sabe, um imunossupressor para tratar uma doença imunodepressora e paciente imunocomprometido. Você precisa saber imunologia. Tem repercussão no pulmão? Pneumologia. Tem repercussão em vias aéreas, otorrinolaringologia. Então, é um problema de abordagem muito profissional para você saber qual ou a medicação adjuvante que você vai dar preventivamente para alergia e para os sintomas da rinite e da asma. Uhum. É mais ou menos isso. Perfeito, doutor. Doutor Rubens, o tratamento das crises, manifestações alérgicas, não tem efeitos adversos, reações colaterais, né? Não existe riscos de internação? Sim, sim, se você dá um bronquidilatador, Tá. não é bronquidilatador, é um beta-adrenérgico, ao invés de surtir, melhora. Piora, você tem que internar. Tá. Do aporte de oxigênio e até com a fisioterapia intensificada. Dependendo da saturação, se estiver muito baixa, vai para a UTI. Tá. Não é para entubar. Está um pouco exagerado. Mas é mais para acompanhar a saturação de oxigênio para procurar estabilizar o mais rápido possível. Mas existe sim isso. Não tem de entubar, mas também tem o risco, sim. Sim, perfeito, doutor. Para a segurança do paciente, né, doutor? Também. Uhum, perfeito. Os pacientes com diabetes e com hipotireoidismo, entre outras doenças, necessitam de tratamentos permanentes? Se não for um tratamento medicamentoso, é com certas restrições. O diabetes, por exemplo, tem escapes com açúcar, mas pequenos escapes. Se abusar, você vai dançar. Mas a medicação está lá. São os adjuvantes, como o reumatismo, né? Você está sem crise, você não toma mais um inflamatório. Como dizem, a alergia não tem cura. Então, como prevenir novos surtos? Vai ser necessário tratar as crises até quando? Olha, eu acabei de falar para você. Quando você detecta a alergia, existe um imunizante para isso, você tira com a mão. Tira com a mão. O grande problema é a praticabilidade da coisa. Você tem que ficar. A vacina, por exemplo, é por boca, eu não. Mas tem que dar 2 vezes ao dia, continuamente. Existe cápsula. Então, esses cápsulas é que comprometem a efetividade do tratamento. Se você não der o tratamento, evitar, sobretudo, as manifestações gerais, as que acarretam um comprometimento do bem-estar físico e social. Evita inflamação. Isso é o principal. Se você faz direito, melhora muito, muito.
você não tem praticamente sintoma. Ou tem esporadicamente um sintomazinho, mas você convive paz e amor. Esse é o tratamento. Agora, isso é com a vacina. A vacina, às vezes, tem desconforto. Há 3 anos. Agora, no que diz respeito às infecções de repetição, faringite, sinusite, otite, já são desastres bacterianos. Eles resolvem em 3 meses. Nós não gostamos muito dos lisados bacterianos que são administrados não continuamente. Eles você dá 10 dias para 20, dá 10 dias para 20, dá 10 dias para 20. É intermitente. Nós gostamos contínuo, 3 meses contínuos. Dá mais trabalho. O grande problema hoje é que a criança vai mais pouco. É. Tem férias. Entendeu? O maior problema vai ser balanço. Ah, doutor. Porque daí o pai leva uma vacina para ele, uma vacina para a mãe, aí tem uma intriguinha entre eles, é complicado. E tem emocional. O emocional não é causa de nada. Ele é agravante de tudo. Então, o que dá um pouco de trabalho para a gente também, essa desautonomia familiar. Nossa, doutor Rubens, mais uma vez tivemos uma grande aula do senhor aqui, viu? Mais uma vez, doutor, meus parabéns. Obrigada pela sua participação tão valiosa aqui no programa Foi um Momento prazer. Feliz. Sempre enriquecendo de informações. Obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço. O programa Momento Medicina vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Aqui você encontra informação com responsabilidade.